Numa noite escura e chuvosa, eu, um simples taxista, circulava pelas ruas desoladas da cidade. Gotas pesadas de chuva batiam contra o para-brisa, criando um espetáculo distorcido de luzes coloridas que refletiam nos asfaltos molhados. A demanda por corridas diminuía com o mau tempo, mas meu dever era continuar dirigindo, mesmo quando a cidade parecia adormecida. Foi quando recebi uma chamada em uma área pouco frequentada. Um arrepio percorreu minha espinha, mas o farol vermelho do taxímetro piscava em expectativa. Aceitei a corrida, decidido a cumprir meu ofício, mesmo que o destino não fosse revelado. Ao chegar ao endereço indicado, deparei-me com um beco sombrio e estreito. A luz amarelada do poste iluminava parcialmente a entrada, mas as sombras escondiam os detalhes mais obscuros. Um homem, de capuz e postura curvada, aguardava. Ele se aproximou lentamente e entrou no carro sem dizer uma palavra. O silêncio predominava entre nós, enquanto eu dirigia por ruas desertas. O homem, sempre encapuzado, parecia imerso em seus próprios pensamentos. No entanto, uma sensação de inquietação crescia a cada esquina que dobrávamos. Foi quando ele pediu para ir a um destino incomum, longe da rota tradicional da cidade. Estranhei, mas segui as instruções, guiado apenas pela luz intermitente dos postes distantes. À medida que nos afastávamos do centro urbano, a atmosfera tornava-se mais densa. O homem, agora mais agitado, começou a murchar na traseira do carro. Seus sussurros ininteligíveis pairavam no ar como uma melodia dissonante. Meus nervos estavam à flor da pele, e uma sensação de desespero começou a se instalar no interior do veículo. Subitamente, ele pediu para parar em um local isolado à beira da estrada, longe de qualquer sinal de civilização. O medo permeava o ar, mas parecia que eu estava aprisionado em uma dança macabra, incapaz de resistir ao comando de um passageiro sinistro. Foi quando ele se virou, revelando um rosto oculto por sombras. Seus olhos, profundos e vazios, fixaram-se nos meus. Uma onda de pavor percorreu meu corpo quando percebi que algo não estava certo. A luz da rua revelou um semblante cadavérico, a pele esticada sobre ossos salientes. Num sussurro arrepiante, ele revelou que o destino final era um cemitério antigo, escondido nas colinas além da cidade. O suor frio escorria pelo meu rosto enquanto eu contemplava a perspectiva sombria daquela jornada. À medida que nos aproximávamos do cemitério deserto, uma névoa densa começou a se formar, obscurecendo ainda mais a visão. O homem, agora quase irreconhecível em sua macabra palidez, apontou para um túmulo específico e ordenou que eu parasse. Aterrorizado, obedeci, observando desaparecer na névoa como uma sombra fugaz. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo sussurro do vento entre as lápides. Após o que pareceu uma eternidade, ele retornou ao carro, como se tivesse feito um pacto com um desconhecido. Ao deixá-lo de volta na cidade, seus olhos penetraram os meus com gratidão macabra. Ele desapareceu nas ruas, deixando-me com um frio na espinha e uma sensação de que algo além da compreensão humana havia acontecido naquela noite. Desde então, cada beco escuro e rua deserta evoca a memória daquela viagem sinistra. Às vezes, me pego questionando se encontrei com um ser do além ou se fui testemunha de algo mais obscuro do que a mente humana pode conceber. Uma coisa é certa, naquela noite deixou cicatrizes profundas que nunca desaparecerão, e o eco dos sussurros da névoa continua a assombrar meus sonhos. Era uma noite comum, ou assim eu pensava, quando aceitei uma corrida que mudaria minha vida para sempre. O aplicativo de táxi piscou com um novo chamado, indicando uma localização remota nos arredores da cidade. Apesar do meu instinto alertar sobre a estranheza daquela solicitação, meu dever de motorista me impulsionou a aceitar. Ao chegar ao ponto de encontro, deparei-me com um homem alto, trajando um sobretudo escuro, que parecia se fundir com a escuridão ao seu redor. O rosto estava parcialmente escondido por um chapéu abaixado, lançando sombras misteriosas sobre seus olhos. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, e uma sensação incômoda se instalou no ar. O destino indicado era uma área isolada, afastada da cidade. Enquanto dirigia por estradas pouco iluminadas, a única luz emanava dos faróis do carro, revelando uma paisagem desolada.
O silêncio na cabine era palpável, apenas quebrado pelo ocasional chiado do rádio. O homem, sentado no banco de trás, permanecia em silêncio. Seu olhar penetrante no retrovisor causava desconforto, como se ele pudesse ler meus pensamentos mais sombrios. Quando finalmente quebrou o silêncio, suas palavras eram carregadas de uma gravidade sobrenatural. Dirija até a estrada deserta à frente, onde as árvores parecem tocar o céu, disse ele com uma voz baixa e arrepiante. Enquanto obedecia à sua ordem, a neblina começou a se formar, obscurecendo ainda mais o cenário. À medida que avançávamos pela estrada deserta, árvores retorcidas e sombras dançantes projetavam imagens fantasmagóricas na penumbra. O homem começou a falar sobre coisas insondáveis, eventos de tempos antigos e mistérios esquecidos pelo mundo. Suas palavras pareciam transportar-me para além da realidade, como se estivesse contando histórias de um passado enterrado sob camadas de escuridão. Chegamos a um ponto onde a estrada terminava abruptamente, dando lugar a uma clareira sombria. Ele indicou um local específico e pediu que eu parasse. A tensão no ar era palpável quando ele saiu do carro e caminhou em direção a uma árvore solitária. Ao observar, perplexo, viu começar a cavar um buraco no solo úmido. A terra úmida exalava um odor inebriante, e a atmosfera ao redor parecia pulsar com uma energia desconhecida. Meus dedos apertaram o volante, enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Ele voltou ao carro com algo envolto em panos escuros. Colocou o objeto no banco de trás e instruiu-me a levá-lo de volta à cidade. A viagem de volta foi marcada por um silêncio pesado, e o objeto misterioso parecia irradiar uma presença sinistra. Ao deixá-lo em seu destino final, ele desapareceu na escuridão sem dizer uma palavra de despedida. A curiosidade impulsionou-me a olhar para o objeto deixado no banco de trás. Desembrulhei os panos e deparei-me com uma máscara antiga, ornamentada com símbolos estranhos e perturbadores. Aquela noite deixou-me com mais perguntas do que respostas. Quem era aquele passageiro? O que ele fez naquela clareira deserta? A máscara era um artefato amaldiçoado, carregando consigo uma história de tempos esquecidos? Desde então, as sombras daquela noite assombram meus pensamentos, e a máscara permanece guardada como um lembrete sombrio do insondável que espreita nas estradas desertas da noite. Aquela noite começou com uma atmosfera incomum, como se o próprio ar estivesse carregado de uma eletricidade tensa. Eu, como qualquer pessoa, estava indo para casa após um longo dia de trabalho. O relógio indicava uma hora avançada, e as ruas estavam notavelmente silenciosas. Enquanto dirigia pela estrada deserta, as luzes da cidade foram ficando para trás, dando lugar a uma escuridão impenetrável. Apenas os faróis do meu carro cortavam a escuridão, iluminando uma faixa estreita de asfalto à minha frente. Foi quando notei um vulto na beira da estrada. Ao me aproximar, vi uma figura solitária com roupas esfarrapadas, o rosto encoberto pela escuridão. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade que arrepiou minha espinha. Com hesitação, decidi parar para oferecer ajuda. A figura subiu rapidamente no banco de trás antes mesmo que eu pudesse fazer qualquer pergunta. O silêncio na cabine era pesado, apenas interrompido pelo som da chuva que começava a cair. As gotas batiam no teto do carro como um tambor sinistro. Enquanto dirigíamos pelas estradas vazias, o passageiro permanecia em silêncio. As gotas de chuva batiam contra o vidro do carro, criando uma trilha de sombras dançantes. Eu mal conseguia distinguir os contornos do rosto daquela figura misteriosa. A certa altura, ele pediu para ir a um destino remoto, longe da civilização. A estrada transformou-se num caminho de terra estreito, ladeado por árvores sombrias que sussurravam ao vento noturno. Uma sensação de inquietação crescia dentro de mim. A figura começou a falar com uma voz que não parecia totalmente humana. Suas palavras eram desconexas, uma mistura de murmúrios ininteligíveis e risos sombrios. Tentei manter a calma, mas a cada quilômetro que avançávamos, a estranheza da situação se intensificava. Ao chegarmos ao destino final, vi que estávamos diante de uma velha mansão coberta por trepadeiras e sombras. As janelas quebradas pareciam olhos vazios nos observando.
O passageiro desapareceu na escuridão, deixando-me sozinho com o eco de suas palavras perturbadoras. Decidi esperar por alguns minutos, mas ele não voltou. A mansão parecia pulsar com uma energia sinistra, e o som da chuva tornou-se um murmúrio inquietante. Resolvi partir, mas quando virei a chave de ignição, percebi que algo estava errado. Uma sombra surgiu no retrovisor, uma figura distorcida que não pertencia a este mundo. Seus olhos brilhavam como fogueiras demoníacas. O medo apertou meu peito quando percebi que eu não estava mais sozinho no carro. Sem pensar, abri a porta e corri para longe daquela visão macabra. Olhei para trás e vi apenas a escuridão da estrada. A mansão, antes visível, desapareceu como se nunca tivesse existido. Desde aquela noite, carrego o peso daquela experiência como uma sombra permanente. Quem era aquele passageiro? O que era aquela mansão abandonada? Perguntas sem respostas que ecoam na minha mente, lembrando-me de que o desconhecido pode se manifestar nas formas mais aterrorizantes, mesmo nas noites mais comuns. Era uma noite como qualquer outra, as ruas iluminadas apenas pelos postes escassos que lançavam sombras distorcidas sobre o asfalto molhado pela chuva fina. Eu, um taxista experiente, deslizava pelas ruas silenciosas, meu carro cortando o murmúrio noturno. O brilho intermitente dos letreiros de neon refletia nas poças d'água, criando uma miragem irreal. Recebi uma chamada para buscar um passageiro em uma área pouco frequentada da cidade, onde a arquitetura decadente e a ausência de vida pareciam criar um ambiente abandonado. Ao chegar ao local, notei um homem solitário debaixo de uma luz fraca, vestindo um sobretudo surrado que tremulava ao vento. Ele acenou quando me aproximei, e seus olhos, sob a aba de um chapéu puído, pareciam espreitar a escuridão. Sem uma palavra, ele entrou no carro, e uma corrente de ar gelado pareceu seguir seus passos. Seu rosto permanecia oculto pelas sombras, alimentando uma sensação de inquietação que me envolveu como um manto. "Para onde vamos?", perguntei, tentando quebrar o silêncio tenso que pairava no interior do veículo. A resposta veio como um sussurro arrastado: "E siga em frente, para as periferias da cidade." As instruções eram vagas, mas a jornada começou. À medida que nos afastávamos do centro urbano, as luzes da cidade tornaram-se meros pontos distantes, e a estrada à nossa frente era iluminada apenas pelos faróis do carro. A paisagem se transformou, as ruas se tornaram estreitas e sinuosas, flanqueadas por árvores que se inclinavam ameaçadoramente em direção ao asfalto. O homem no banco de trás permanecia em silêncio, seus olhos fixos no horizonte escuro. O ar estava impregnado com uma tensão que parecia palpável, como se estivéssemos cruzando uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Ao chegarmos a um local isolado, onde as árvores criavam um túnel sombrio sobre a estrada, ele instruiu que eu parasse. O coração batia forte no meu peito enquanto ele saía do carro e desaparecia nas sombras. Uma sensação de inquietação crescia à medida que esperava, o silêncio sendo interrompido apenas pelo som da chuva que caía suavemente. Quando ele retornou, algo parecia ter mudado. Seus passos eram mais pesados, e uma aura sombria o envolvia. Ele segurava um objeto envolto em panos escuros que não pude identificar. Sem pronunciar uma palavra, indicou que voltássemos à cidade. A viagem de volta foi marcada por um silêncio opressivo. As sombras do carro dançavam como espectros no asfalto, enquanto eu me via mergulhado em reflexões sobre o que havia acontecido naquela noite enigmática. Ao deixá-lo em sua parada, ele se despediu com um olhar penetrante. Seus olhos pareciam segurar segredos sombrios, e o chapéu abaixado apenas intensificava o mistério que o envolvia. Assim que ele desapareceu na escuridão, uma sensação de alívio se misturou com o temor que ainda perdurava. De volta ao volante, eu me vi questionando a natureza do encontro. O que ele fizera naquelas sombras? Qual era o significado do objeto misterioso que carregava consigo? As perguntas persistiram enquanto o carro cortava a noite chuvosa, levando consigo os segredos sombrios daquela jornada única. Outra noite, outro chamado que se desdobraria em uma experiência que desafiaria a própria essência da realidade.
Eu, mais uma vez, enfrentava as ruas desertas, os faróis do meu táxi cortando a escuridão como um facho de luz hesitante. O rádio emitia apenas estática, acrescentando uma camada de silêncio opressivo à noite. Recebi um chamado para buscar um passageiro em um bairro afastado, uma área pouco conhecida por muitos. Ao chegar, deparei-me com uma figura solitária, um homem enigmático vestindo um sobretudo desbotado e um chapéu que escondia parte do rosto. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma intensidade que sugeria uma história sombria. Ele entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas um gesto silencioso indicando que eu deveria seguir adiante. As instruções eram vagas, levando-nos por ruas estreitas e sombrias, afastando-nos da cidade conhecida. À medida que nos aprofundávamos em um labirinto de vielas desconhecidas, uma sensação de inquietação tomava conta do interior do veículo. O silêncio entre nós era sufocante, mas a atmosfera ao nosso redor sussurrava uma história insondável. Árvores torcidas projetavam sombras grotescas sobre o asfalto, e prédios abandonados pareciam testemunhas silenciosas de eventos há muito esquecidos. Em um determinado momento, o homem pediu que eu parasse em frente a uma construção decadente, uma antiga mansão que se erguia como um fantasma do passado. O vento sibilava pelos corredores vazios enquanto ele saía do carro, indicando que eu deveria esperar. A espera parecia uma eternidade. A mansão permanecia em silêncio, como se guardasse segredos profundos. Quando o homem retornou, algo estava diferente. Seu semblante carregava um peso adicional, e seus olhos pareciam ter visto além dos véus da realidade. Sem pronunciar uma palavra, ele entregou-me um objeto envolto em panos escuros. Era frio ao toque e emanava uma energia estranha. "Leve isso", disse ele, com uma seriedade que enviou arrepios pela minha espinha. O objeto permaneceu ao meu lado durante a volta à cidade, e sua presença era como uma sombra adicional no interior do carro. Ao deixar o homem em um local isolado, ele desapareceu na escuridão, deixando-me sozinho com o mistério que envolvia aquele encontro. De volta à cidade, desembrulhei o objeto. Era uma máscara antiga, esculpida com detalhes macabros. Ao fitar seus olhos vazios, uma sensação de inquietude se apossou de mim. Aquela noite se tornou mais uma lembrança nebulosa, uma experiência que desafiou a lógica e deixou-me questionando o que é real e o que pertence às sombras ocultas nas entranhas da noite.